É porque você começa a trabalhar muito nova, né? É um território difícil porque… Aí eu já comecei a emocionar. Calma. É um território difícil porque foi uma escolha. Imagino. Troquei. Ai, meu Deus. E aí eu parei de brincar de boneca e fui tocar violão, e aquilo ali já se tornou o meu ofício. Isso com 10 anos de idade? Com 9, eu já fazia show com cachezinho. Você tava ali batalhando pela família, né? Nossa, já. E eu tinha consciência. A gente era muito ferrado de grana. A gente não tinha. Então, eu me via como uma ponte, assim. Com uma criança, você pensa nisso? Não pensa. Com 10 anos, eu tinha a responsabilidade de uma adulta mesmo, de chegar e dar entrevista na rádio falando sério, que era o que eu queria. Não, porque o meu projeto vai tocar no Brasil inteiro. E Você eu acha que essa ensaiava, força veio da onde? Da necessidade ou da tua mãe? Muito, que foi quem me pegou pela mão primeiro, me levou lá pra conhecer o pessoal da banda lá, me levava pra todo canto. Depois meu pai assumiu um pouco, assim, porque o fato de serem duas mulheres é muito complicado, porque os caras chegavam na minha mãe sempre foi muito bonita. Então eles chegavam nela e falavam assim, olha, sua filha é talentosa, mas depende de você. E ela cascava fora. Tá bom, vou pegar um táxi ou você vai me deixar no ponto de ônibus? E assim era, até eu adquirir um tamanho e uma, né? Envergadura pra ser o alvo das cantadinhas baratas. Aí o assédio passa a ser… aí passa de ser dividido até a hora que eu me torno adolescente, ali a fase dos 16, 17 anos, e tô florescendo, aí a coisa foi caminhando mais pra mim. E era muito difícil, então meu pai assumiu, né, começou a viajar mais comigo, minha mãe ficava mais porque também nem tinha grana, gente. Eu lembro de várias vezes pegar um ônibus e ir pra Formiga com o meu disco vinil debaixo do braço. E chegar lá, não tem dinheiro pro hotel. De ficar na beira de estrada, sabe? Dormir em motel. Era o dinheiro que tinha. E aí não tinha jeito de comer, a gente dividia um prato. Eu tenho história de chegar com a minha mãe em cidade pequena e pedir um pastel pra dividir entre nós duas. E ela pegou o ketchup, a pimenta achando que era ketchup, colocou aquele tanto lá e ela não comeu, porque era pimenta, molho de pimenta. Essa é a história que a gente conta. E dividia pra UPF, junta, e dormia naquele quarto fudido, cheio de barata. Pegava o busão e voltava pra casa. Sabe? Perdido, sem nenhum direcionamento, sem nada. A gente queria fazer a coisa acontecer, fazer a Paula tocar, a Paula ser conhecida. Era isso. E eu, em nenhum momento, fazia corpo mole, uma força, uma raça, e eu estudava. Tinha época que eu ficava 2 meses fora, porque eu já comecei a trabalhar, às vezes, em companhia de rodeio, o pessoal me conheceu e tal. Meu pai me acompanhava, minha mãe ia pra escola. Minha mãe sentava, pegava meus cadernos, colocava meus cadernos em dia. Lá era assim, ela conversou na escola, como eu faltava muito, por causa do trabalho já. E aí eu impressionava, porque eu era Caxias, e ela lecionou também, ela era professora P1, de primeira série e tal. Então ela pegava aquilo tudo, me passava e ainda tirava melhor, a nota melhor do que quem estava frequentando a escola. Aí vinha a diretoria, pai de aluno, tal, estão puxando o saco da Paula. Não, eu estudava. Estudava mais do que mas que mulher foda tua mãe, né? Nossa, minha mãe é guerreira demais. E ela ia, fazia, meus cadernos todos tinham metade, era a letra da minha mãe. E ela me ensinava e chegava e tirava de letra, assim, sabe? Mas sempre focando. Eu nunca deixei de estudar, nunca deixei de querer me formar, né? A princípio eu queria ser veterinária, mas aí depois desisti. Mas a escola nunca saiu da minha vida, assim. Eu dava um jeito. Eu nunca fui daquela de falar assim, eu sou cantora, então agora eu não quero fazer mais nada, né? Sabe assim? Eu nunca fui esse perfil. Pelo contrário, eu acho até que o fato de eu ter sido artista desde muito cedo e as pessoas me olharem diferente, eu queria provar pra elas que eu não era só uma cantora. Era o contrário, entendeu? Eu queria falar pra elas que eu era ótima em matemática. Eu fechava as provas de matemática. Fechava as provas de matemática. Você queria dizer, olha só, eu sou boa aluna. Eu sou boa aluna. Eu sou inteligente. Eu não sou só uma cantora da escola, entendeu? Aí teve o concurso de poesia. Ganhei como melhor concurso de poesia, porque eu já escrevia. Eu já tinha na minha essência, não sei,
descobri que escrevia, né. Em que Aí momento com você 12 começa a escrever? Porque antes você comecei com uns desenhava os 12, bichos, né? com 12. Aí eu parei de desenhar. Foi quase uma transição, assim. Eu retomei o desenho agora, na pandemia, e descobri que pintava. Pinto coisas que você tem que ver que gracinha. Eu nunca fiz aula de pintura. Então são coisas que você vai, parece que você vai lembrando que Mas você tem sabe algum motivo fazer. específico pra você ter Não virado essa sei, chave do desenho pra escrita ou não? não sei. Eu acho que talvez a necessidade, porque eu mexia com música. E era uma forma de me expressar, porque, querendo ou não, meu mundo era muito pequeno. Eu estava procurando uma coisa que eu não sabia exatamente o que que era, mas eu sabia que eu tinha que sair dali. Quando eu tinha 11 anos, a minha mãe estava com todas as caixas dentro de casa, já preparando pra gente se mudar para São Paulo, com o cachorro, que era um vira-lata, tudo que a gente tinha, a gente vendeu e tal. E eu lembro direitinho dela sentada com meu pai do meu lado, falando assim: é isso mesmo que você quer? Com 11 anos, você sabe o que você quer? Pois eu tinha que saber. É isso que eu quero. Eu pensava em como que seria eu ficar ali naquela mesma rua, brincando com os meninos ali só e levar minha vida ali. Era o que eu tinha, as minhas perspectivas seriam aquelas lá. É o meu telefone. As minhas perspectivas eram aquelas lá, eu falei assim: "Não, eu tenho que sair daqui. Eu tenho que ser alguém. Eu tenho que ser Com mais do que eu 11 sou", anos? com Uau, 11 anos. que E aí a loucura gente foi isso. pra São Paulo, eu mudei 26 vezes. 26 vezes. 26 vezes. Porque 26. dentro de Cotia eu mudei umas 5. E com a minha mãe já tinha mudado algumas. Depois disso eu já mudei, sempre procurando oportunidade, sabe? Pintando oportunidade. Aí eu fui trabalhar numa companhia de rodeio, mudei pra cidade que era a companhia que o pessoal saía, que saía as caravanas, né? Fiz abertura pro Zezé de Camargo, fiz abertura Você e fez novinha. nossa, eu fiz isso tudo, assim. E aí a gente dividia em casa, assim, eu fazia as aberturas, montada a cavalo, às vezes, porque era a minha grande paixão. Muitos eu nem recebia o cachê. Mas eu ficava tão feliz com aquilo de poder montar e cantava Ave Maria em cima nesses dos rodeios, abertura de rodeio e tal. Meu pai e minha mãe trabalhavam preparando camarim, ou então cuidavam da bilheteria. Eles ganhavam menos do que eu, porque eu acabava fazendo um dinheirinho melhor, e era isso, esse o dinheiro da casa. E foi muito tempo assim. E sempre me mudando de cidade, então eu não conseguia fazer amizades, então eu ainda tenho esse buraco, assim, haja terapia. Porque eu estava começando a me encantar por uma coleguinha, e já começando a ter aquela coisa de querer levar em casa e virar brother mesmo, mudava de cidade, e mudava de cidade, mudava de cidade, Mudava mudava os de cidade. amigos, mudava Mudava os tudo, né? amigos e tal. É, Você se sentia só assim? Nessa eu, vida eu, meio. eu achava muito, eu ficava revoltada, mas eu não me via parando aquilo lá. Eu não. Aquilo era a missão, eu tinha que realizar, eu tinha que fazer, tinha que dar certo. Todo mundo tinha largado tudo por mim. Eu tinha, e eu sabia que ia dar certo. Eu sabia.